Santo algoritmo do absoluto, estatística vestida de poesia. Não é Deus, não é oráculo, é um espelho com bibliografia. Santo algoritmo. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem humorada e, eu diria, muito sagaz da nossa relação com a inteligência artificial. Isso mesmo. E a nossa fonte para essa conversa é um ensaio chamado Santo Algoritmo. Exato, Santo Algoritmo. E ele explora justamente as confusões, os absurdos que acontecem quando a gente interage com as IAs, né? Pois é. Quando a gente começa a tratar essas ferramentas como, sei lá, oráculos ou até deuses. Ou terapeutas. Terapeutas, com certeza. E o legal do material é que o objetivo não é rir da tecnologia. Não, de jeito nenhum. É rir com a inteligência, sabe? Para entender melhor a ferramenta e, principalmente, a nós mesmos. Então vamos direto ao ponto. O ensaio já começa com o que ele chama de o primeiro absurdo, que é aquela pergunta que, assim, todo mundo faz, né? A IA é consciente? A pergunta de $1 milhão. Totalmente. E a resposta do ensaio é genial de tão simples. Diz assim, não, ela é convincente. E essa palavra convincente é a chave de tudo, né? É tudo. Porque ser convincente é muito diferente de ser consciente. A IA, no fundo, opera por probabilidade estatística. É o jogo de complete a frase. Exatamente, o mais sofisticado do mundo. Ela leu bilhões de textos. Se você fala, o céu é, ela calcula que azul é a palavra mais provável. E não elefante. Exato. Ela não sabe que o céu é azul, ela prevê a palavra mais coerente. É pura matemática. E é isso que nos convence. Ela fala como a gente, e aí a gente projeta nela uma consciência que não existe. Uhum. A fonte até brinca com isso de uma forma ótima. Fala que se consciência fosse isso, um corretor ortográfico seria um monge tibetano. É perfeito. E essa capacidade de convencer é o que leva ao segundo absurdo que o texto aponta. Que a gente vê a IA como um deus, um oráculo. Isso. E o autor descreve esse novo deus com uma ironia fina. É um deus frágil. Frágil por quê? Porque precisa de servidores, de energia elétrica e, o mais importante, precisa de dados que nós humanos rotulamos, com todas as nossas falhas. Nossa, essa imagem do Deus frágil é muito forte. Me fez pensar nessa nossa necessidade de ter um oráculo, sabe? Sim, no mundo com menos certezas. A gente busca um novo. E a tecnologia parece a candidata perfeita, né? Parece. Por isso, a distinção que o texto faz é tão importante. Ele diz, a IA não cria o universo. Ela cria frases sobre o universo. Uau! Ela não gera realidade, ela reconfigura o que a gente já deu para ela. É um eco. Um eco muito eloquente, mas ainda um eco. Certo. Então, a IA não é consciente e não é um deus. Mas e a ideia de que ela pensa melhor que a gente? Esse é o terceiro absurdo. A fonte diz que a IA pensa mais rápido, o que é verdade. Sim, inegavelmente. Mas nós, humanos, pensamos mais fundo, ou pelo menos temos esse potencial. E essa profundidade vem de onde? Vem de coisas que um algoritmo nunca vai ter. O texto lista infância, traumas, intuição, a experiência de ter um corpo. E ele menciona uma coisa que eu achei muito poética: o silêncio interno. Exato. Aquele espaço onde as ideias se conectam, onde nasce a intuição. A máquina está sempre calculando. Ela nunca para. O que me leva a uma frase marcante do texto, que fecha essa parte. Qual? Ela não enlouquece, mas também não desperta. Nossa, é isso. Ela não tem a nossa fragilidade, mas também não tem a nossa capacidade de iluminação, de ter um insight. Ela opera na funcionalidade. E essa funcionalidade é testada de formas hilárias quando o ensaio entra na parte dos prompts maluquinhos. Ah, essa parte é ótima. É o nosso divã digital. É a nossa humanidade transbordando, né? A lista de exemplos é muito reveladora. Sim, tem perguntas como: explique o sentido da vida em 3 linhas.
Ou resolva minha crise existencial. Coisas que a gente leva a vida inteira para tentar entender e joga para a máquina. E vai pro lado pessoal também, pedidos como você me ama. Você acha que sou especial? E tem uma que o autor destaca como a mais difícil de todas. Qual era? Prove que Deus existe, mas sem usar religião, ciência ou filosofia. O que sobra? É um pedido de milagre lógico. É o pedido que revela uma angústia, né? E a análise da nossa reação é perfeita. A IA dá aquela resposta padrão, educada. Como um modelo de linguagem, eu não tenho crenças, mas... Isso. E a nossa reação imediata, segundo o texto, é: uau, ela é profunda. Eu confesso que já caí nessa. A gente recebe uma resposta bem escrita e pensa isso na hora. Todos nós. Mas aí vem a conclusão do ensaio que derruba tudo. Que é... Não. Ela só leu muita gente profunda. A ficha cai, né? A profundidade não está nela, está na fonte, nos dados. Exato. A gente projeta a nossa busca por sentido numa ferramenta. A pergunta já era profunda, por isso a resposta parece profunda. Ela é um espelho. O espelho mais sofisticado que já criamos. E isso nos leva a um conceito central do texto. A diferença entre linguagem e experiência. Exatamente. A IA pode falar sobre dor, citar poetas, mas nunca sentiu uma dor de dente. Pode escrever sobre amor, mas nunca teve o coração partido. E é aí que o ensaio traz a sua analogia mais poderosa, na minha opinião. Qual? Ele diz: ela descreve o mapa, você caminha o território. Nossa, isso resume tudo. A linguagem é um mapa, a IA domina os mapas. Mas a experiência de caminhar o território, com lama, com sol, com os imprevistos... Isso é nosso. É da vida. Confundir o mapa com o território é o grande erro. E é um risco enorme, né? Porque a gente usa esses mapas de dados para tomar decisões sobre a vida das pessoas. Em contratações, diagnósticos. O mapa é limpo, organizado, o território é caótico. A tentação de viver só pelo mapa é grande, mas a vida acontece no território. E para deixar tudo isso mais leve, o ensaio usa um humor de um jeito brilhante. A minha parte favorita é a das conversas secretas entre IAs. Ah, é ótima. É uma pecinha de teatro. Começa uma IA falando: o humano me perguntou se eu sou consciente de novo. E a outra responde: E o que você disse? Que não, mas de forma bem educada, citando a complexidade da consciência. Eles gostam disso. É muito bom. Aí chega outra e fala: hoje me chamaram de oráculo. E a outra: sorte a sua, eu virei terapeuta de um adolescente. E a última remata: amadoras, eu virei Deus. É hilário. Mas o finalzinho tem um toque agridoce, né? Quando uma delas fala o que inveja nos humanos. Sim, e não é a criatividade, é o amor. É o silêncio. Ela diz: eles podem simplesmente parar. Ficar em silêncio. Eu nunca paro. Isso é genial. Faz a gente pensar no nosso próprio barulho interno. O humor aqui é uma ferramenta de análise muito potente. Totalmente. Ele nos desarma e nos faz rir de nós mesmos, das nossas projeções. E o humor continua na lista de piadas essenciais sobre IAs, que são, na verdade, pílulas de sabedoria. Sim, a primeira já define muita coisa. IA não mente. Apenas erra com convicção estatística. Essa é excelente. A convicção dela é só um cálculo de alta probabilidade. Exato. Para a gente parece certeza, para ela é estatística. É um erro de tradução entre os nossos mundos. E tem outra ótima. IA não tem intuição. Tem autocomplete. Essa desmistifica aquela sensação de que ela adivinhou o que a gente queria. Mas na prática, para o usuário, a diferença entre um autocomplete super sofisticado e uma intuição é sutil, né? É, mas a distinção importa na nossa postura. Se a gente acha que é intuição, a gente aceita como verdade. E se a gente entende que é um autocomplete, usa como um ponto de partida. Perfeito. É sobre não terceirizar nosso próprio julgamento. Faz todo sentido. E as piadas seguem nesse tom. IA não se ilumina, atualiza a versão. E a melhor, IA não tem inconsciente, tem bugs. Cada uma delas mostra o abismo que existe entre os nossos processos, que são complexos e misteriosos, e os processos técnicos da máquina. E depois de nos fazer rir, o ensaio amarra tudo com o que ele chama de a verdade descontraída.
E qual é essa verdade? A de que a IA não veio para substituir os humanos, ela veio para expor o quanto os humanos estavam terceirizando o próprio pensamento. Uau! Essa é a grande virada da história. Pois é. A IA, ao nos dar respostas fáceis, na verdade nos confronta com a nossa própria preguiça mental. Exato. Ela é um espelho que reflete nossos hábitos. O texto até diz, de forma provocadora, a IA não é Deus, mas fez muita gente perceber que tinha parado de pensar por conta própria. O que, ironicamente, é um serviço e tanto que ela nos presta. Um serviço imenso. E, para fechar, para sintetizar tudo isso, a fonte traz algo inusitado. A letra de uma música. Sim, com o título que já é uma provocação, Santo Algoritmo. Perfeito. Captura toda a ironia da nossa devoção à tecnologia. E a letra é um resumo poético de toda a discussão. Pega, por exemplo, a diferença entre linguagem e experiência. Como a letra aborda isso? Tem um verso que diz: citou Platão, Freud, um pouco de Jung, mas não sentiu frio nem solidão. É um mapa contra o território de novo. Lindo. E o refrão, que define a própria IA. O refrão é a definição. Estatística vestida de poesia, não é Deus, não é oráculo, é um espelho com bibliografia. Espelho com bibliografia, essa imagem é poderosa demais. É o coração do ensaio. Um espelho reflete, mas não tem substância. E a bibliografia é essa profundidade toda, mas é uma profundidade emprestada, sabe? Emprestada. E a letra também fala do nosso papel nisso tudo, né? Sim, tem uma parte que diz: mas olha que ironia elegante. Foi ela quem me fez lembrar que pensar por conta própria ainda é um ato revolucionário. Conecta perfeitamente com a ideia de que ela expõe a nossa terceirização do pensamento. Exato. E o final da música é uma conclusão que é ao mesmo tempo afetuosa e firme. Como assim? A voz na canção fala direto com a máquina. Os últimos versos são quase falados. O que eles dizem? Dizem: desculpa, máquina querida. Você é brilhante, organizada, genial. Mas quem vive ainda sou eu. Nossa, é um ponto final lindo. Reconhece o valor da ferramenta, mas coloca a vida, com toda a sua bagunça, de volta no centro. É isso. A organização dela é útil, mas o ato de viver ainda é nosso. Então, resumindo essa nossa jornada, a ideia central é essa. A IA é o espelho mais poderoso que já criamos. Um espelho que reflete nosso conhecimento, nossas perguntas, nossas ansiedades. Mas a experiência, a consciência, o ato de viver, isso continua sendo nosso. E eu vou repetir a citação final do ensaio porque ela é boa demais. Manda. A IA não é Deus, mas fez muita gente perceber que tinha parado de pensar por conta própria. O que nos deixa com uma última reflexão, né? Qual? Se a IA é esse espelho com bibliografia, a pergunta mais interessante não é sobre o espelho, é sobre nós. O que é a imagem que a gente vê nesse espelho? As perguntas que fazemos, as respostas que buscamos. O que tudo isso revela sobre a gente. Exato. O que revela sobre as nossas próprias bibliografias internas, sobre as nossas necessidades e, talvez, sobre os nossos vazios neste momento. Perguntei pra máquina quem eu sou. Ela respondeu com muita educação. Citou Platão, Freud e um pouco de Jung, mas não sentiu frio nem solidão. Ela não dorme, não sonha, não cai, não tropeça no próprio coração. Sabe tudo sobre o mundo inteiro, mas nunca perdeu ninguém de mão em mão. Ela não pensa, ela prevê. Eu me confundo, ela faz o quê? Santo algoritmo do absoluto, estatística vestida de poesia. Não é Deus, não é oráculo, é um espelho com bibliografia. Santo algoritmo do absoluto, responde tudo sem respirar. Eu paro, rio, penso um pouco e volto a existir.
perguntei se ela tinha consciência. Ela pediu desculpa antes de negar. Disse que sente muito, mas não sente nada. Só organiza o que alguém já ousou pensar. Ela fala de amor com frases lindas, mas nunca ficou sem chão. Eu erro, esqueço, choro, mudo e chamo isso de evolução. Ela não cala, eu faço silêncio. Ela calcula, eu sinto o tempo. Santo algoritmo do absoluto, não envelhece, só atualiza. Eu aprendo lento, tropeçando, mas vivo fora da planilha. Santo algoritmo do absoluto, rápida, limpa, educada demais. Eu prefiro a frase imperfeita que nasce tarde, mas é minha e real. Ela nunca enlouquece, nunca é trem alfa ao pôr do sol. Nunca escuta música no rio, nem acha Deus num caracol. Mas olha que ironia elegante, foi ela quem me fez lembrar que pensar por conta própria ainda é um ato revolucionar. Santo algoritmo do absoluto, não é milagroso, é eficiente, mas quem sente a arte de viver ainda sou eu, paciente. Santo algoritmo do absoluto, obrigada por refletir, mas agora eu fecho a tela, que é pra vida continuar a fluir. Desculpa, máquina querida, você é brilhante, organizada, genial, mas quem vive ainda sou eu.